Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é um vídeo meio incomum, eu vou fazer um vídeo esse horário. Geralmente eu faço meus vídeos de manhã ou à tarde, mas aqui é um horário que eu resolvi fazer que tive uma semana muito corrida e não tive muito tempo de pensar nesse assunto. E é um assunto complexo que eu vou falar hoje, que é o assunto de conflito de Israel e Palestina, mais um, né, dentre tantos, né? É um assunto bem complexo, né? É um assunto longo também. Eu quero aqui tentar resumir para vocês, porque senão o vídeo fica muito longo. E, e assim, é um assunto que muita gente não chega num consenso, né? Tanto que tem aí dois influenciadores de esquerda, de espectro político de esquerda, que um deles é o youtuber brasileiro Felipe Neto e o outro é o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, que além de piloto ele participa muito, né, nas redes sociais com opiniões políticas, e os dois não se resolveram não se manifestar sobre esse assunto, que é um assunto que eles não têm assim domínio, né? Interesse, não interesse, né? Mas não tem um domínio sobre esse assunto, que é um assunto complicado, né? Difícil, em que geralmente as pessoas assim não tomam muito partido, embora a mídia tenta sempre empurrar a goela abaixo Israel como vilão dessa história, né? E não é bem assim, né? Mas vou tentar resumir essa história, né, para vocês. Então eu vou abrir aqui, eu vou ficar vendo os sites aqui o tempo todo, vocês vão ver que eu vou virar aqui um pouco. Eu vou virar de vez em quando aqui para dar uma olhada aqui, que eu separei alguns materiais, né, para mostrar para vocês. Eu ainda vou fazer um curso aí para melhorar aqui meus vídeos, né, colocar textos aqui, tá? Só tenha um pouco de paciência também, porque tá meio complicado agora a minha vida, que eu voltei a trabalhar, né? Mais intensamente, mais presencialmente, né? Então, para a gente falar sobre os judeus e os palestinos, vamos voltar a milhares de anos atrás, quando, onde, ali em Gênesis 12, tá? Na Bíblia, não vou ler, não vou ler aqui o capítulo todo. Geralmente eu leio muitas porções de capítulos da Bíblia nos meus vídeos, mas hoje eu não vou ler porque para não cansar vocês. Mas começa em Gênesis 12. No final do Gênesis 11, começa a falar da pessoa que começou, né, com a história dos judeus no mundo, que é Abraão. Tá? Então vocês, no final de Gênesis 11, onde mostra uma genealogia, desculpa, essa palavra eu acabo travando aqui. Mostra ali, né, uma descendência de várias pessoas e Abraão casando com Sara, né? Então Abraão, ele foi um homem de Deus que casou-se com uma mulher estéril, né, Sara, não podia ter filhos. E Deus chegou para Abraão e falou assim: olha, saia da sua terra, que eu te mostrarei outro lugar, e sua descendência será, vou multiplicar a sua descendência, ela será numerosa, será como o pó da terra, ou seja, não daria para contar. Então Deus fez uma promessa a Abraão, que ele seria seria o pai de uma grande nação, certo? E assim Abraão, ele aceitou, né? Ele é conhecido como o homem da fé, né? Ele saiu de um lugar confortável que ele estava, foi para outro lugar designado por Deus. E depois, com o tempo, Deus prometeu a ele que
passar do tempo, que ele teria um filho. E esse dia nunca chegava, né? E até que Sara, na casa dos 90 anos, engravidou, olha só. Vale lembrar que naquele tempo as pessoas... 90 anos hoje, uma pessoa que vive 90 anos é considerada uma proeza, né? Mas naquele tempo, no tempo de Abraão já era considerado velho, né? Uma pessoa com essa idade, mas não era assim também tão velho assim, né? Como uma pessoa, vamos dizer assim, de 60, 70 anos, vamos dizer assim, né? E ela engravidou, mas antes dela engravidar, de Sara engravidar, ela sugeriu a Abraão ela ter um relacionamento com a serva deles, que era Agar, ou Agar, não sei a pronúncia ao certo. Depende, né, do lugar, assim. Já que enquanto Sara não tinha o filho, então ela resolveu fazer essa solução, né, propor ao marido, né, que engravidasse, né, da serva, e para esse seria o filho, tal, que Deus poderia assim, né, prover, né, para ser a descendência. E Agar teve um filho chamado Ismael, certo? Só que Sara engravidou depois também, conforme Deus havia predito, né? E ela nem acreditou, claro, né? Ela ficou assim, né? Imagina, com a minha idade de engravidar. E ela teve um filho chamado Isaac, que esse daí também é o filho da promessa. E acabou que Agar e Ismael foram embora, né? Mas Deus não desamparou os dois e disse que eles seriam... a descendência de Ismael seria muito grande, tão grande quanto a de Isaac. Né? E aconteceu isso, né? A descendência de Isaac cresceu, se multiplicou, a de Ismael também. E que deram origem, né? A de Isaac deram origem ao povo dos judeus e a de Ismael dos árabes. Né? Tanto que para os árabes e para os judeus, Abraão é considerado um pai, né? Pai Abraão, eles chamam, né? Abraão é pai dessas duas grandes nações, né? Então vamos voltar agora ao presente, né? Já vou voltar ao passado de novo, tá? Mas vamos voltar aqui, né? Então, esse conflito aqui, que a mídia está mostrando atualmente, é um conflito que aconteceu em maio de 2021. Um conflito que a Suprema Corte israelense decidiu dar, assim, devolver terras a colonos israelenses, num bairro ali majoritariamente palestino, um bairro aqui de deixa eu ver o nome aqui, o bairro de Sheikh Jarrah, isso, né? E coincidiram com datas e feriados de Israel e também datas comemorativas dos árabes. E aconteceu um conflito ali na área da província de Al-Aqsa, que é o terceiro lugar mais sagrado para os árabes, né? Depois de Meca, de Medina, a mesquita de Al-Aqsa é o lugar ali mais sagrado, que tem ali perto também a mesquita do Tombo da Rocha, que é um lugar muito icônico dentro de Jerusalém. Jerusalém, ao longe você vê aquela cúpula dourada, né? Que é a mesquita do Tombo da Rocha, que segundo as tradições muçulmanas, foi ali que Maomé foi transladado ao céu. Foi ali naquela região. E também foi ali que Abraão ele ia sacrificar o seu filho Isaac. Que também é contado ali em Gênesis
ali mais para frente, né? Depois do capítulo 12. Então o que acontece, né? Aconteceram ali mortos, feridos, várias tensões que explodiu de novo o conflito, né? Ali no comecinho desse mês, né? E tem aqueles grupos, né? O Hamas e a Jihad Islâmica também atacaram mandando mísseis para cidades israelenses, e Israel também respondeu com força. Israel, a mídia concentra mais tudo isso pro lado de Israel, como eles fossem os vilões da história, mas na verdade eles estão só se defendendo, né? Como podem. E, aliás, a gente vai ver esse negócio de defesa de Israel também, ao longo da história, né? E tá esse conflito aí que não se verá uma solução tão cedo, né? Então agora continuando, agora voltando ao passado de novo, vamos pegar a nossa máquina do tempo e voltar. Que eu voltei a primeira vez para dar um contexto, né? Como surgiram esses povos. Voltei aqui ao presente para falar um pouco desse conflito, agora voltando ao passado. Agora fazendo uma retrospectiva, né? Da vida dos judeus. E aqui no capítulo depois, né, ao longo da história, depois de Isaac, tiveram outros, né, grandes personagens bíblicos, até o povo ali se estabelecer ali na região onde está de Israel, né? Quando Jesus esteve aqui a primeira vez e estava ali com os discípulos perto de chegar em Jerusalém, Jesus olhou ali Jerusalém e falou o seguinte, em Mateus 23, capítulo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Ou seja, né, Jesus está falando que Jerusalém, quantas vezes você, né, matou os profetas de Deus ali que avisaram Jerusalém que estavam fazendo coisas erradas, mesmo assim mataram os profetas, fizeram várias coisas erradas ao longo da história ali. Quantas vezes, né? Quis eu ali te alertar para você voltar aos teus caminhos, né? Bons, mas foram ignorados. Jesus ali está falando que Israel, o povo judeu, sofreria para sempre por ter rejeitado ele, rejeitado Jesus como Messias. A gente viu isso, né? Foi o povo ali que crucificou a Cristo, né? E os resultados logo vieram. Naquela época, Israel estava sob o domínio romano, do Império Romano, um império cruel, e que dominava ali com mãos de ferro. E o que aconteceu? No anos 70, acho que foi esse ano, se não me falha a memória, aconteceu ali uma grande revolta dos judeus contra os romanos, só que os romanos responderam com muita violência e mataram ali, crucificaram milhares de judeus. E muitos outros fugiram, acontecendo uma grande diáspora. O que é esse termo diáspora? É assim, quando os judeus assim viajam, né, e se estabelecem em outras partes do mundo. E foi assim, né? Os judeus se estabeleceram na Europa, onde viveram ali durante muito tempo, estabeleceram atividades de comércio, estabeleceram o chamado empréstimo com juros, né? Os judeus que foram pioneiros nessa modalidade de negócio, enriqueceram na Europa muitos, e ocasionalmente eles voltavam para Jerusalém, que com o tempo, ali aquela região de Jerusalém, né? Com o tempo o Império Otomano
fez parte ali. O Império Otomano foi um império que surgiu, né, ali na Idade Média. Foi um império que durou muitos séculos aí até a partilha, né, até a segunda, perdão, até a Primeira Guerra Mundial, certo? Então, até a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano existia ainda. Depois da Primeira Guerra, o Império foi fragmentado em várias nações. Mas sempre havia o desejo dos judeus formarem, né, o Estado deles, né? O chamado sionismo. Um pioneiro nessa ideia foi Theodor Herzl, acho que foi assim que se fala, que foi um jornalista, um advogado e escritor que viveu no século XIX. Ele teve uma visão, assim, um desejo muito grande por formar, né, um Estado judeu ali, né, nos mesmos moldes, né, de Israel antigo. Mas esse desejo foi aumentando, né, e daí, assim, acontecia sempre a migração ali, né, e até que em 1922, já no final da Segunda Guerra, aconteceu ali a chamada Liga das Nações, que é tipo o pai, né, da ONU na época. Ele concedeu ao Reino Unido um mandato, né, pra tomar conta ali da região da Palestina, que é a Declaração de Balfour, tá? Que estabeleceu uma nação judaica na Palestina. E ficou ali durante muitos anos, né? Acontecia a migração, né, dos judeus ali para aquela região. Na década de 30, prevendo já os judeus observando lá o antissemitismo de Adolf Hitler, quando ascendeu ao poder, foram judeus em massa para lá, preocupando também os árabes. Começaram a acontecer as revoltas com esse grande fluxo migratório. E daí teve, né, a questão da Segunda Guerra, o Holocausto, né, tudo isso Cristo previu. Né? Cristo previu tudo isso aí. O Holocausto, a revolta do ano 70 e tudo isso, essas perseguições. Na Idade Média eles já eram perseguidos também, as pessoas achavam o judeu um povo muito duvidoso, né? Eles mataram a Cristo. Tinha esse pensamento também. Mas voltando aqui. E lá no início de 1947, os britânicos já decidiram que estava na hora, né, de acabar o mandato, e a recém-criada ONU, né, através de várias reuniões, de vários líderes, resolveram criar lá um Estado e partilhar, assim, coloriram certas áreas. Essa área vai ser para os palestinos e aqui para os judeus. Os israelenses aceitaram a partilha, mas os palestinos não, né? Eles não, a Alta Comissão Árabe rejeitou o plano, né? Mas acabou tendo a independência, né? No dia 14 de maio de 48, Israel oficialmente se tornou um país. E no dia seguinte, 5 países da Liga Árabe, Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque, apoiados pela Arábia e pelo Iêmen, se revoltaram e partiram para cima, invadiram para atacar Israel. E eu considero, né, milagrosamente, um milagre, eles sobreviveram. Ainda Israel não tinha, assim, não era obviamente o que é hoje, né? Mas imagina um monte de gente ali. Eles pensaram, né, que iam tomar Israel com facilidade, mas não, perderam, né? E depois Israel acabou anexando o território da Jordânia, né, chamado de Cisjordânia, né?
Jerusalém Oriental, também o Egito assumiu o controle da faixa de Gaza, né? Então, o que depois, ao longo dos anos, isso aí foram ocorrendo os outros conflitos aí, né? Teve a guerra do Yom Kippur, a guerra dos 6 dias, né, que eu não vou entrar em detalhes, que o vídeo vai ficar muito longo, mas Israel sobreviveu a todas elas, né? Há canais no YouTube explicando muito bem isso daí. Eu recomendo um que chama Hoje no Mundo Militar, que é um canal ótimo, que eu sou inscrito, e fala muito bem da guerra da guerra dos 6 dias, todos esses conflitos aí, né? E os Estados Unidos estava ali, né, tentando sempre mediar. O primeiro presidente que tentou mediar foi Jimmy Carter, com o Tratado de Camp David. Também uma possível solução de paz, Bill Clinton também, anos mais tarde, na década de 90. E também, na verdade, Israel sofreu assim várias partilhas, né, de terras ao longo da história, na verdade, dessa história moderna, né? Todas as partilhas que foram oferecidas entre divisão de terras entre Israel e a Palestina sempre desfavoreceram Israel, mas Israel sempre estava disposta a aceitar caso, né, os palestinos parassem de atacar. Mas os palestinos nunca aceitaram essas partilhas, mesmo sendo geograficamente favorável a eles. Então, e sempre os ataques de Israel não são nada mais que defesas, né? Que eles sofrem defesa. Até tem uma frase aqui da ministra Goldmeier, que eu vou pegar aqui. Ela falou o seguinte, que se os palestinos baixarem as armas, haverá paz. Se os israelenses baixarem as armas, não haverá mais Israel. É verdade, não é por isso que Israel tem que estar sempre em constante vigilância. Porque senão a Palestina, eu acho que o palestino, na verdade, o palestino médio aí, o cidadão comum, ele quer viver em paz também. Ele viveria em paz com seu vizinho israelense tranquilamente. O Israel já provou que é um povo pacífico, que ele viveria em paz com o palestino tranquilamente. Mas o que acontece? Nós temos aí grupos terroristas na história, né? O Hamas, né? O Hezbollah também, né? Mas Israel sempre foi um povo resiliente, forte, e ao longo dos anos ele melhorou, né, a defesa deles. Tem agora com o chamado o Grande Domo aí, domo de aço, que é tipo um escudo de antimísseis que protege, né? Obviamente não tem 100% de eficiência, mas assim, segundo esse canal mesmo, Hoje no Mundo Militar, está em torno de 90%. O governo, claro, nunca vai dizer o número certo, né? Porque isso aí é um segredo de Estado, mas é um equipamento militar, né, interceptador de mísseis, que é altamente eficiente. Que se não fosse isso, assim, Israel estava em maus lençóis. Esse grupo aí tem fortes mísseis, né, forte equipamento, que é financiado pelo Irã, né, que é uma nação que também detesta, né, Israel. Israel, inclusive, ele fez um ataque no Irã há alguns anos, né, destruindo reatores nucleares do Irã, com suspeita de que eles estavam enriquecendo urânio para fabricar bombas atômicas. Já fez a mesma coisa no Iraque. Então, e é um país também muito odiado ali, né? Porque é um país que, assim, é um país do tamanho de Sergipe aqui no Brasil. E é a única democracia ali naquela região. Democracia mesmo, né? Todos aqueles governos em volta
Israel são ou ditaduras ou governos altamente instáveis. Israel é a única democracia ali. É um país ali que eu sinto assim, que eu respeito muito, né? Um país que formou ali grandes pessoas, prêmios nobres, um país que tem muita tecnologia, né? Ele conseguiu inventar alguns armamentos ali superiores, aquela submetralhadora Uzi de origem israelense, a pistola Desert Eagle também, e outras coisas, né, que são úteis no nosso dia a dia. O aplicativo Waze, que é do celular, GPS, que as pessoas, eu uso bastante, quando eu vou para algum lugar que não conheço. E assim, um povo admirável, né? Que a gente vê que Deus não abandonou, né? Embora eles tenham abandonado, né, a Cristo não os abandonou a própria sorte. Tanto que ele sobrevive até hoje. Mas a minha opinião agora sobre esse conflito, eu posso dizer, embora esses pensadores aí, né, de esquerda, entre outros, não tenham assim uma opinião formada, eu tenho a minha, né? Eu penso o seguinte, né? Eu penso que o israelense quer viver em paz com o palestino, e esse, como eu falei, né, o palestino médio também quer viver em paz com o israelense. Os ataques da Palestina para Israel são de grupos terroristas, né? Não representam ali toda a opinião ali dos palestinos, né? E os ataques de Israel geralmente são sempre para defesa, né? Israel nunca inicia assim os ataques, né? Sempre ele ataca quando é atacado, uma forma de defesa, né? E eu acho correto isso, né? Mas infelizmente é um conflito que nunca vai ter fim, né? Eles vão sempre, não vai haver paz ali, esqueçam, nunca vai haver paz. E só haverá paz mesmo na segunda vinda de Cristo, ali quando ele vier e transformar todo mundo numa única nação, né? Eu admiro ali, admiro ali a história, né, do Israel. Jerusalém é uma cidade que eu tenho muita vontade de conhecer, quem sabe não conheço futuramente. E é admirável, né, esse esforço aí de Israel sobreviver, né, nesse barril de pólvora, né, em volta dele. Então essa é a minha opinião, né? E é uma cidade também muito, esqueci, né, de falar isso, estava aqui tentando lembrar. Uma cidade também assim admirável, né, pelo aspecto ali de ser importante, né, para as 3 principais religiões monoteístas do mundo, né? O judaísmo, o islamismo e o cristianismo também. O cristianismo, há muitos cristãos que moram lá também, mas que é um povo que não, você vê que ele não arranja ali confusão também, né, com eles. É um povo que está lá, que vive bem, né, com os israelenses, que ali tem também a igreja da Natividade, ali onde a região onde Jesus foi sepultado. E também é um local importantíssimo, né, para os cristãos. E por isso que assim, tem muita gente que tem assim, fascínio por conhecer Paris, né, que é a capital mais visitada do mundo. Tem gente que assim, morre de vontade de conhecer Roma, que é uma cidade bela também, que eu tenho vontade também de conhecer, que é a chamada Cidade Eterna. Mas eu tenho mais vontade ainda, aqui na minha opinião, né, que é a cidade assim, mais assim, icônica do mundo, claro, para mim é Jerusalém, a Cidade da Paz. É irônico, né, esse nome, mas o que acontece lá, né, mas é o significado dela, Cidade da Paz. Mas ela vai voltar a ter paz um dia, né? Quando ela virar Nova Jerusalém, assim, vai existir esse nome, né?
quando Jesus voltar aqui, né, e reconstruir essa terra, a terra vai ter uma capital, que vai se chamar Nova Jerusalém, conforme está escrito, né, no livro de Apocalipse. Mas enquanto chegar esse dia, nós temos que orar, né, orar pela paz, não pela paz exatamente, né, mas orar para que esses povos assim, né, tenham paz, né, futuramente. Na segunda vinda de Cristo, né, que esse povo tenha assim, que possam, né, chegar ao entendimento, né, um dia, ou que essas tensões, né, diminuam, né, significativamente, certo? Então, esse é um vídeo que eu tentei resumir bastante, né, que é um vídeo muito complexo. Peço desculpas se eu errei algum fato histórico, vocês podem corrigir aqui. Eu tenho um grande amigo professor de história, que é inscrito nesse canal, então se eu fiz algum erro também, ou se ele quiser acrescentar alguma coisa, né, também fique à vontade, né? Que estamos aqui também sempre para aprender. Eu sou muito leigo em muitas coisas, mas eu sempre também estou procurando aprender, né? Tanto que estou aqui, né, com essa biblioteca aqui. E o próximo vídeo vai ser uma análise literária, sabe? Que é o próximo lançamento aqui, né, do canal. Então é isso. Então, se vocês gostaram, curtam, comente, compartilhe. Também não se esqueça de colocar o sininho para novos vídeos, tudo bem? Boa semana a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.